Dorime, interrimo ad appare dorime. Salve turma, professor e filósofo Victor Hugo aqui e vamos para mais uma reflexão. Dessa vez vamos falar sobre o tempo. O tempo, será que ele pode ser acelerado? Será que o tempo ele pode ser parado, né? Tem até aqueles filmes, né, sobre a viagem no tempo, que a pessoa vai, entra e volta no tempo, né? Enfim, mas eu não vou falar de viagem no tempo. Mas algo que é muito interessante hoje é a sensação de que o tempo ele voa, o tempo ele tá acelerado, né? Então, o que acontece com a gente, né? Por que a gente pensa que o nosso tempo está se esvaindo, está acelerado? Bom, para entender, porque às vezes a gente olha para trás quando o ano passa e acha que o ano foi muito rápido. Primeiramente, a gente tem que entender que essa aceleração da sociedade, ela não vem da política, né? Também não vem do capitalismo. Mas essa aceleração, ela também tem muito a ver com uma disputa que ocorre entre nós, nas nossas relações e no ambiente profissional, né? A famosa corrida dos ratos. Por exemplo, aquele que tem casa, tem um carro, hoje a gente vai ver, nossa, olha onde ele já está. Normalmente dizem que a gente já está nesse lugar. E quem conseguiu essas coisas na sociedade, normalmente é visto como se tivesse lá atrás. Pegou esse link de velocidade, dessa corrida, né? Isso acelera a sua vida, acelera a minha. Pode parecer que não, mas a partir do momento que a vida, a sociedade, né, te dá uma lista e fala, oh, você tem que ter um carro, você tem que ter uma casa, você tem que ter um status, você tem que ter dinheiro. E se você não tiver nada disso, você ainda não chegou. Quando a gente tem esse alvo, que é o alvo que a sociedade busca, então você tá para trás nessa corrida, né? Você tá para trás. Se você de repente perde o emprego que ia te dar essa possibilidade de você chegar lá, você tá atrasado, né? Outra coisa, essa sensação de atrasado, né? Quando uma pessoa ela não se adapta a uma tecnologia, a uma nova moda, ela é atrasada. Por quê? Porque já mudou rápido. Então, fica com isso aí primeiro, né? A corrida dos ratos, né? O status, o carro, a casa, o dinheiro. Se você não conseguiu isso, não se casou, não tem seus filhos, então você tá ficando para trás, né? Esse senso de velocidade já tá em nós. Outra coisa que a gente também tem que pensar em relação à velocidade é a segunda parte. Qual que é? Segunda parte. No passado, tínhamos o DVD, antes tínhamos o VHS e tinha o vinil, né? Tudo isso, essa questão física, essa parte física, estruturava a humanidade, estruturava o indivíduo nessas coisas, porque já tinha algo que era estável, concreto. Para nós, os cristãos, essa base sempre será Cristo, né? Isso que nos estabiliza. Isso como espiritual. E na vida, né, a gente também precisa de coisas que nos estabilizam. E na matéria, por exemplo, para se definir uma época, a gente pode falar, olha, essa época aqui é a época do vinil, né? Então a época do vinil, ela foi décadas, certo? Ali no vinil,
mais coisa aconteceu, né? A gente pode falar, não, não, mas nessa época do vinil, e tinha o Boogie Nights, tinha aquelas danças, né? É algo que prefixava o indivíduo naquela sociedade. Vou tentar simplificar isso. Por exemplo, vamos supor, se você viveu a época do Beyblade, né? Aquilo ali é uma época, e aquela Beyblade te insere naquela época. Então a gente teve a época do vinil, tivemos a época da fita VHS que colocava, né? Nossa, surgiu a fita VHS, a época da fita VHS. Então é a forma do indivíduo se ver naquela sociedade, né? Nossa, olha só o que lançou agora na minha época. Agora eu posso assistir um filme em casa. E tinham as locadoras, né? O filme demorava um ano para ser feito e quando lançava você ia lá, ia na locadora, alugava aquele filme e assistia em casa. Quem viveu essa época lembra dessa época, porque aquela matéria que é o vídeo, que é a fita VHS, as locadoras nos fazem se lembrar de uma época. Se resume a só isso? Lógico que, obviamente que não, mas ela prefixa a nossa identificação com aquela época, né? A famosa nostalgia. A nostalgia ela está sempre ligada a aspectos físicos, as coisas físicas, né? A um videogame, a Mega Drive, ao Atari, a um certo tipo de música também. Nossa, essa época surgiu o rock and roll. Nossa, nessa época tinha os Beatles. Ok? Até a época até do computador, quando surgiu, aí estourou Matrix, né? A liberdade infinita que as redes vão nos proporcionar. Porém, quando tem a grande virada em 2007, a virada do celular para o smartphone, né? Do computador para o smartphone, né? Porque depois de 2007 o computador ficou ultrapassado e todo mundo teve um mini computador na sua mão. Então, a partir de lá, a gente até poderia dizer que a gente seria agora a sociedade do smartphone, né? A gente poderia se caracterizar por isso a partir de 2007. Só que a gente vê que passou alguns anos já de lá, né? E a gente não consegue mais ter nada assim que a gente consegue se ver hoje como sociedade, né? Vou exemplificar isso. Teve a sociedade lá do rock and roll. Quando surgiu o rock and roll, teve o Beatles, diversos acontecimentos ali, DVD, né? Diversos acontecimentos, né? Hoje você tem um smartphone e não tem mais assim nada, não tem mais um avanço. É o smartphone e as redes sociais e a gente não avança mais disso. A gente não tem mais como a gente se prefixar na sociedade. Porque se antes tinha o VHS, tinha o imaginário da nostalgia de ir para uma locadora e alugar um filme, hoje, você ficar em casa com o seu smartphone, ele desliga ou ele não enriquece a nossa cognição, o nosso subjetivo do toque, do olfato, de você se relacionar também com a sua sociedade através do toque. Porque isso também é uma forma de você viver uma época, de você ter algo. E não que hoje, e aí eu vou chegar no ponto, não que hoje não tenha o material. Na verdade, tem muito. Hoje em dia a gente pode comprar muitas coisas, só que é tudo descartável. Veja, não existe nada hoje em que, olha, essa aqui foi a época do VHS.
Hoje não tem nada que não seja descartável. Ano passado teve o boom do Labubu, ano retrasado teve o Espino, né? Agora teve outra coisa, porque toda hora tem que estar algo inovando para engajar, porque se não engaja, então não fazendo uma contribuição aí as motos, né? Fazendo uma contribuição para os vídeos. Então se não engaja, as redes não entregam. Então é uma luta para engajar. Só que o engajamento ele dura no máximo uma semana. Então é a sociedade de engajamento, né? O material engaja. O Labubu engajou, o boneco Labubu. Algumas matérias engajam. Algum celular engaja, mas é descartável. Veja bem, o iPhone, de 2 em 2 anos, lança um novo modelo. Carro que se diga. Então é uma época que ela tá tão alinhada com as redes sociais, que ela é uma época do engajamento. E quando toda semana tudo engaja, nada se fixa. E quando nada se fixa, a gente não tem uma ligação com a nossa época. E é o que falta a nós, uma ligação com essa época, né? Os assuntos, eles estão correndo, não tem nada fixo, né? Não tem algo que a gente possa falar, não, a gente é a sociedade dessa época, que não tem, tá descartado. Porque se ontem engajou algo, hoje já não tá mais e amanhã vai ser outra coisa. Então, fica a reflexão.